Olá a todos, está começando mais um Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, né? Eu tô aqui sozinho, sem o Diego, sem o Mário, eles estão em outros compromissos aí. Então, o Bragantino jogou hoje contra o Santo André, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo hoje. Então, a gente vai falar do jogo do Bragantino. Eu ia pedir para você já poder seguir nosso canal e ficar acompanhando o que a gente vai publicando. A gente não tem ainda um padrão tão definido de vídeos, mas sempre que tiver algum jogo aqui na região que a gente acompanha, a gente vai acabar falando. E vamos falar do jogo. Hoje o Bragantino perdeu mais uma vez, é a terceira derrota do time na temporada em jogos oficiais, né? Perdeu os jogos amistosos, mas em jogos oficiais é a terceira derrota. O time já venceu duas vezes e empatou outras duas. O jogo de hoje foi contra o melhor time desse Campeonato Paulista até agora, pelo menos em pontuação. O time tem 18 pontos, né? O time do Santo André é um time muito forte. O time do Paulo Roberto tem feito um ótimo campeonato. O técnico do Santo André, ele montou um time com uma defesa forte, muito agressivo para roubar a bola, então é um dos times que mais faz falta no campeonato, mas é porque é um time que aperta com muitos jogadores em cima da bola, então às vezes acaba forçando um pouquinho mais e fazendo faltas. Mas isso não importa tanto, esse número alto de faltas, porque normalmente as faltas são no ataque, porque é o time que aperta muito, e quando ele rouba a bola, ele toca rápido no espaço, muitas vezes roubando a bola no ataque, então ele tem espaço e acaba criando a jogada. O jogo de hoje, não dá para dizer que o Bragantino jogou mal. Ele não fez um ótimo jogo, não é partidas igual o time do ano passado, seja o time Red Bull Bragantino jogando Paulista ou o próprio Bragantino jogando a Série B com aqueles jogadores que faziam parte do Red Bull Brasil. É um time com um nível um pouco abaixo ainda, porque tem várias mudanças, mas ainda assim fez um bom jogo e merecia hoje pelo menos um empate, porque o time fez um bom jogo, mas a arbitragem acabou atrapalhando, porque o primeiro gol do jogo deveria ter sido do Vitinho. No primeiro tempo, ele recebe um passe de cobertura do Barreto e finaliza entre as pernas do Fernando Henrique e deveria ser dele o primeiro gol do jogo, mas acabou não sendo porque o juiz acabou dando impedimento num lance que não estava impedido. Foi um erro até meio crasso, eu achei, porque não era um lance tão difícil de ser marcado e acabou dando o impedimento. Depois ainda teve o pênalti do Bragantino perdido, né? O Ítalo acabou chutando mal e acabou perdendo aquele lance, um lance que poderia pelo menos empatar o jogo. E o lance também tem um outro problema na questão de arbitragem, porque tem uma invasão, né? E o jogador que invade ainda pega o rebote do goleiro, então ele tem uma participação direta na jogada. Então o lance deveria ter sido voltado e ele deveria ter batido o pênalti de novo. Ele poderia até ter perdido, mas pelo menos bater de novo ele tinha essa chance. O técnico Felipe Conceição tem mudado o time e ele preferiu hoje repetir o time que jogou o último jogo e tinha ganhado do Oeste. O Oeste é um time que até agora tem sido um dos sacos de pancada do campeonato, tem tomado muitos gols. Então, talvez ele tenha repetido o time para ver se ele achava um padrão e se esse time realmente estava forte. E esse time ele tem um outro esquema e uma outra maneira de jogar. O esquema é o 4-1-4-1, não mais o 4-2-3-1. A principal mudança é no meio, porque você não tem mais dois volantes, ou pelo menos dois jogadores mais recuados. Você tem um só o Barreto, e dois meias que atacam e que defendem, que é o Matheus Jesus e o Vitinho, sendo que aquele outro time tinha só o Claudinho. Então assim, você perdeu entre as meias de ligação. Você tem dois jogadores e não um só, você inverte o tripé, né? Que aquele time defendia com duas linhas de quatro, né? O 4-4-2, sobrava normalmente o Claudinho e o Ítalo na frente. Agora não é mais assim, agora sobra um só, que é só o Ítalo, e o Barreto fica na frente da primeira linha de quatro. Então essa é uma diferença um pouco mais no posicionamento, assim, algo que o time pode aprender e vai melhorar com o tempo, mas por enquanto ainda está sofrendo um pouco. O gol mostra uma diferença e uma deficiência defensiva no time, porque o Santander ele sai rápido, ele tem a bola do lado esquerdo, inverte para o lado direito, lança para frente, o Branquinho corta e toca para trás para o Ronaldo. O Ronaldo finaliza e o time faz 1-0. Essa jogada tem o erro do Edmar. O Edmar toma a bola nas costas do Branquinho, né? A bola passa nas costas dele e o Fabrício Bruno, o zagueiro, vai marcar o Branquinho. Quando ele vai marcar, ele abre um espaço ali no meio entre ele e o Léo Ortiz. Esse espaço quem devia cobrir é o Edmar. E ele vai para cobrir aquele espaço, só que ele vai muito devagar. Tanto que ele estica a perna e não consegue encostar na bola. E a bola acaba chegando pro Ronaldo, ele finaliza e faz o gol. Então nesse lance, faltou um pouco mais de correria
do Edmar para fechar esse espaço. E talvez com o tempo ele consiga entender um pouco melhor esse espaço que vai sobrar. Esse espaço talvez sobrasse no outro time. Só que naquele outro time você tinha dois volantes para voltar nessa bola. Esse você só tinha um Barreto. E o Barreto também não volta. Você tinha o Barreto e o William Correa no ano passado. Então, o Barreto dava apoio no lado mais esquerdo, às vezes no direito, ao lateral quando o lateral não apoiava. E nesse caso o Barreto não chegou a tempo e sobrou espaço. Então, assim, são coisas que o time vai aprendendo com o tempo. E na criação, o time no ano passado também sofria alguns jogos e tem sofrido nesse ano. Mas a defesa no passado era muito forte, porque o time tinha algumas coisas diferentes na hora de atacar que faziam com que o time defendia um pouco melhor. O Léo Ortiz e o Lígia jogando juntos, eles se adaptaram muito bem. E nesse jogo ele, também o Lígia só entrou depois, ele começou como um reserva. O Claudinho encaixou muito bem naquele time na criação, mas porque ele tinha uma posição que ele não marcava quase que ninguém também. E esse novo técnico, o Felipe Conceição, ele talvez pense um pouco diferente. Ele não gosta, não sei se ele não gosta tanto ou se ele não pensou ainda nisso, mas desse meia de ligação. Ele gosta mais de, de fazer a volta dos meias, que nem o Matheus Jesus. Ele faz muita posição que o Paulinho fez muito na carreira. Não comparando o jogador, mas assim, função mesmo. Ele é aquele meia que volta para marcar e entra na área, mais forte, alto e que faz esse tipo de jogada. O Vitinho é mais armador. Então, assim, você pode pensar naquele Corinthians de 2015 jogando nesse mesmo esquema. Só que aquele Corinthians, vale lembrar, que tinha um jogador de velocidade do lado, um Malcolm, pode ser o Arthur desse lado direito, e do lado esquerdo um jogador mais de passe, que poderia ser o Claudinho, mas não tem sido mais um jogador de velocidade, tem sido o Morato. Então agora eu não sei por que ele tem escolhido o Morato e não o Claudinho. Talvez seja algum problema mais disciplinar com o Claudinho, pode até ser, não sei. Eu acho que é mais questão tática na questão de recomposição. Ele acha que talvez o Claudinho não recompunha, não volte tanto do lado esquerdo para ajudar o Edmar e o Morato volta mais. Então talvez ele tenha pensado mais o Claudinho assim. E para o Claudinho jogar por dentro com dois, ele tem preferido o Vitinho. Tanto que no segundo tempo ele não bota o Claudinho na esquerda, ele bota o Claudinho no lugar do Vitinho. Então ele está pensando ainda em como montar e como armar direito essa equipe. Essa equipe vai sofrer um pouco ainda para ser acertada, mas eu acho que ela pode funcionar. O que acontece é que o time está já a essa altura do campeonato, né, são 7 jogos, só 38% de aproveitamento, o time está na terceira posição, atrás do Guarani, que tem 9 pontos, atrás do Corinthians, que tem a mesma pontuação, mas tem um saldo maior, então ele vai ter que torcer para esses dois times não somarem pontos e ele chegar no lugar deles, né? Vai ter que passar eles, mas não tem confronto direto, porque essa tabela é feita assim, você joga contra os times que não fazem parte do seu grupo. Então, para você chegar neles, você tem que ganhar e torcer para que os adversários não vençam. Então, o próximo jogo é contra o Ituano, um time que faz um campeonato razoável, mas tem mais pontos que o Bragantino, por exemplo, tem 9. O Ituano ganhou do Santos agora nesse carnaval, então não diria que vai ser um jogo fácil, mas é um jogo para ganhar. Jogo em casa, contra o Ituano, precisando ganhar. O Corinthians joga contra o Santo André, então pode sofrer, e o Guarani joga contra o Água Santa. Os três que estão disputando pela posição, se bobear, a Ferroviária pode chegar também, a Ferroviária tem 6 pontos, mas está um pouquinho mais distante, né? Tem 2 do Bragantino. Então o Bragantino vai ter que acordar, vai ter que marcar pontos, senão ele pode não classificar. Não classificar não seria, não sei se dá para dizer que é um vexame, mas que é bem ruim e vai ser um choque bem grande de realidade, porque o time é de Série A, qualificou o elenco e no ano passado ficou em primeiro nessa primeira fase, teve a melhor campanha. Então não classificar vai ficar feio. Então o time vai ter que recuperar nos próximos jogos e vai ter que jogar um pouquinho melhor, acertar essa defesa, acertar um pouco melhor esse último passe, o ataque e ver também as posições, né? Porque dois jogadores muito importantes na temporada passada viraram reservas, que é o Claudinho e o William Correa. E não dá para dizer que eles estavam jogando mal, eles só não faziam parte, talvez, desse novo esquema que o Felipe Conceição esteja montando. Porque o Felipe, ele não é igual o Antônio Carlos na hora de montar a equipe. Aliás, eu acho que ele tem várias diferenças. Eles trouxeram um técnico que ataca, claro, não é um técnico retranqueiro. De maneira alguma, o time tem bastante posse de bola, tem bastante passe.
Mas tem mudanças sutis ou algumas até mais significativas que mudam com o funcionamento da equipe. Seja na hora da saída de bola, que antes eram com 3 jogadores, agora não é mais. Seja a função dos laterais, a função dos pontas. Os pontas antes fechavam muito por dentro. Então você tinha do lado esquerdo o Morato e do lado direito o Wesley, ou o Bruno Tubarão, ou outros jogadores, que eram os pontos ofensivos, só que eles cortavam para dentro e abriam um corredor para os laterais. Agora não, agora tanto o Morato como o Arthur ficam bem abertos. Então assim, são mudanças que não dá para dizer que é certo ou errado, mas são mudanças que o time vai ter que se adaptar. E para ele se adaptar bem a elas, ele vai ter que jogar, treinar e vamos ver se vai funcionar. O Felipe Conceição vai ter um tempo no próximo jogo e ele vai ser testado. Eu não acho que ainda esteja pressionado e o Bragantino não vai querer trocar de técnico a qualquer momento. Apostou nele, vai apostar nele por bastante tempo. Agora ele vai sofrer um pouquinho para montar esse time e eu acho que talvez no próximo jogo, é quase certeza, ele vai pensar num time diferente. Se ele vai mudar o esquema, quem que vai entrar, se o Claudinho vai voltar pro time, não dá para saber. Tem alguns jogadores até agora que nem entraram, como o caso do Luan Cândido, que é um lateral esquerdo muito bom, da base do Palmeiras, que foi pro Leipzig da Alemanha, não teve tanto espaço e voltou aqui pro Brasil. Ele ainda nem estreou, não sei se é questão de condição física, talvez seja, mas ele é um cara que talvez, no lugar do Edmar, vá bem. Não que o Edmar tenha jogado mal, ele jogou muito bem contra o Oeste, mas ele tem sofrido um pouco defensivamente, então talvez o Luan Cândido acabe melhorando um pouco o time naquela função. Mas assim, é mais questão de ver os próximos jogos e ver até onde esse time possa chegar. Então é isso, se você gostou, curta o vídeo, acompanhe nosso canal, se inscreva, vá acompanhando e conforme for passando os jogos a gente vai fazendo vídeos. Na descrição eu coloquei alguns links sobre esse jogo, matérias que eu fiz para o Correio de Atibaia, tem algumas outras informações, né? As estatísticas do jogo tem aí embaixo também, o Bragantino teve mais posse de bola, finalizou mais. Então acompanhe o nosso canal, a gente vai fazendo vídeo sempre que surgir algum assunto interessante e é isso. Valeu!